Estamos iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa mentoria, que vai aos sábados, no ar às 10 horas, né? Então, estamos entrando aqui através de 3 plataformas do Facebook, canal YouTube, que eu preferia que todos fossem lá, e, desculpa, aqui no caso é pela plataforma do Teams, onde seria importante que todos fossem lá, mas eu também consigo ver o chat do canal YouTube e também o, o Instagram do engenheiro Mauro Lozano, né? Então é o canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, que na verdade é da Academia Dynamis, que é de todos nós, e 3 plataformas Facebook e o Instagram. Bom, o nosso objetivo aqui é mente, né? Mentoria. E hoje eu estava refletindo que já estamos com esse projeto há quase 2 anos e ele está sofrendo transformações quase semanais, né? Há sempre uma transformação. Então, o próprio objetivo, quando nós somos guiados para começar essa mentoria, se vocês pegarem as gravações iniciais há 1 ano e meio, vocês vão ver que ele se transformou muito. Ele não tinha o nome de transformação da mente, né? E, e era meio óbvio que ele tivesse. Mas deixa eu falar aqui com o pessoal que está no Teams e dar continuidade aqui, um minutinho só. Ok, temos lá no Teams a, o Adilson, a Tereza e a Solange, são os meus companheiros aí, quase constantes, né? Bom dia a Bom todos. dia, Bom dia. é, Bom dia também. e obrigado pela presença. E eu preciso ter pelo menos uma pessoa para poder fazer um pouco de exercício, né? Senão fica só um monólogo. E o objetivo exatamente da mentoria, qual que é? Da transformação da mente, né? E eu queria colocar mais uma questão, quando eu falo transformação da mente, e a experiência que a gente está tendo com esse próprio trabalho de sábado, né, mentoria, é que ele, então, como eu estava dizendo, ele se transformou, o jeito de tratá-lo, ele não era nem online, né? Ele era fechado só no Teams, e agora, já algumas semanas, talvez meses, ele está indo direto online, né? E, e transformar a mente, ela só é possível, né, disso, se a gente se arrepende de alguma coisa. Eu acho que transformar a mente é porque e se arrepender de alguma coisa. Ontem até comentando, eu falei de vergonha, né? E eu me senti muito envergonhado mesmo, né? E perguntei assim: e você não sente vergonha? E aí ficou uma questão muito interessante para a gente analisar, né? Porque, primeiro, se eu sentir vergonha, é é o Espírito Santo me sentindo aquela vergonha. Mas não quer dizer que o outro também sentiu, porque os propósitos de Deus para cada um de nós, eles são diferentes. Deus não é preciso fazer coisas iguais, né? Ele pode até fazer uma folha igual a outra. Eu acho que nenhuma folha é igual a outra, a folha da árvore, né? Então a gente às vezes espera que o outro tenha a mesma revelação, o mesmo sentimento. Isso não necessariamente é correto, né? Isso, agora estou falando da vergonha que eu passei e da vergonha de achar que o outro também tinha que sentir vergonha, porque os propósitos de Deus são diferentes, né? Então, é muito interessante essa história desse tema que a gente trata aqui da transformação da mente. Porque então houve uma transformação. Primeiro, quando eu senti vergonha, eu me arrependi de coisas que eu fiz no passado, né? Mas, Adilson, algum comentário sobre isso? Solange, Tereza, só para não ficar só eu falando? É o que você falou, depende da circunstância de cada um, né? A visão e a posição da pessoa em relação a um tema, Ao fato. algum fato, alguma circunstância.
O que motiva, qual que é o problema, né, assim em si, que pode para um ser constrangimento ou vergonha, para outro pode ter uma outra visão, Exato. né, de ser uma tribulação, mas não ser uma vergonha, É, diferente. Então, tudo depende da posição, até da visão sobre algum assunto, alguma situação. isso. E é o que você falou, né? Se o espírito incomoda, é, revela ponto, se são pessoas que têm o mesmo DNA, muitas vezes o sentimento não é o mesmo. é, A visão também não é a mesma. exato. Porque o forjar de Deus em dois filhos dele não é o mesmo. Ele pode estar com o mesmo evento, forjando um em alguma coisa e o outro em outra coisa. Sim. E eu acho que geralmente é. Né? Agora, quando você fala numa assembleia, aí pode se pensar um pouco diferente, né? Mas quando você fala individual, não é isso? E mesmo numa assembleia vai ter distinções, né? Entre as funções de cada um, né, Adilson? Não só as funções, e mesmo as situações, né, Situações. de cada um. Seja situações, eu diria, comuns, né, a todos, né, mas também a individualidade de cada um. Exato. São condições que variam, né? E aí, como você mesmo disse, né? O Espírito Santo toca de uma maneira em um, toca de outra maneira em outro. Né? Mas, na realidade, se há um tema, sempre no intuito de um bem comum, né? É. Mas de maneiras diferentes. Uma outra coisa que eu queria. A Solange quer falar alguma coisa, Tereza? Assim, no dia a dia, a vergonha, para mim, é um incômodo, né? Então, eu senti, assim, um pouco de vergonha por não estar, de repente, ajudando o nosso colega, né? De uma questão técnica, né? Por achar que ele está acima da gente. Então, a gente aceitar sem questionar, né? Então, senti um pouco de incômodo, de vergonha nisso daí e achar que não é comigo. E é isso que é o X da questão. Ah, não é comigo. O problema é do cara. Se ele fez, está programando isso daí, o problema é dele. Então, não é assim, né? Que a gente deve pensar. É, Então, a vergonha é nisso. A vergonha, primeiro, em não falar a verdade, né? então, E também achar que não é comigo, sabe? pois É é. um mito, né? Ah, o meu interesse é só vender. Não é assim. Não é. Ontem eu vi claramente que não é dessa forma. Eu acho que tem que ter uma comunhão. O que eu acho é diferente do que o outro acha e todos podemos colaborar. Podemos nos unir e colaborar. Agora, ficar omisso, aceitar e querer achar que está vendendo bem, Que tem está razão. muito ruim, tá? Então, vamos debulhar um Ontem pouquinho eu isso? percebi Vamos, isso de- daí, né? vamos debulhar um pouco isso. Você falou muita coisa assim. Primeiro que você sentiu vergonha. Então, sentir vergonha, Sim, como eu e a Adilson já esgrimimos um pouquinho aqui, cabe a cada um, né? Não é porque um sentiu, o outro tem que sentir. E sim. o propósito de dois sentirem vergonha também pode ser, pode ser a origem diferente, né? Uhum. Então eu posso dizer, eu senti vergonha porque eu vejo que eu Isso. tô eu vou botar em mim para se aprofundar mais no teu caso, tá? Vou Uhum. tentar. A minha Tá. vergonha é porque estou 35 anos tendo a dádiva de ter que administrar a nossa empresa, a Dynamis, e depois de Uhum. 35 anos eu vejo que eu fiz um monte de coisa errada, né? Sim. Ontem
graças a você, inclusive, descobrir uma planilha que é maravilhosa, ela é uma pérola, era uma coisa importantíssima, né? E estava totalmente oculta de uso, né? Eu acho as coisas de Deus, né, Deus, elas são pérolas ocultas e poucos enxergam. Então, quando você vê uma pérola que você não usou, vamos dizer, para o bem dos outros, por, modo dizer, 35 anos, você fica envergonhado e fala, poxa, o que eu estava fazendo que eu não percebi isso para ajudar o outro? Né? Então, essa é a vergonha. Então, quando você falou aí que você sentiu vergonha também, e razões diferentes,